Bom dia, primeiro ano, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E a gente vai começar a nossa aula de hoje falando sobre antiguidade oriental. A gente já falou sobre a antiguidade no Egito, a gente já falou na antiguidade da Mesopotâmia, e agora a gente vai falar de Índia e China, tá? Eu espero que vocês gostem da aula de hoje e a gente vai continuar a partir daí. Então, a Índia, ela inicia, certo, suas famosas, a gente inicia falando da Índia num sítio arqueológico chamado Vale do Rio Indo, tá? Lá existem várias coisas interessantes, como instalações para banho lá, certo? E sistemas avançados de drenagem da água. Então, eles criaram esse sistema, certo? Em cidades indianas ali naquele local, que são uma das mais antigas civilizações do mundo, certo? Nesse local também, nesse período, já foram produzidas na região cerâmicas, esculturas, e a mais famosa delas são esses sinetes que eu vou mostrar para vocês aqui, que são sinetes hindus em pedra-sabão. O que são sinetes? São sinais gravados, né, em baixo relevo, né, eles são cavados na pedra, certo? E eles combinavam imagens e inscrições que até hoje ainda não foram traduzidas, ok? A sua era final, muitos monumentos budistas têm esses sinetes, certo? E existem também, nesse local, foram encontradas esculturas também de Buda e outras coisas importantes e sagradas para ele. Tá? Outro tipo de arte são as artes da cena, que são muito importantes. E tem uma historinha que eu vou ler para vocês, que é bem simples, que é o seguinte: um dia o deus Indra pediu a Brahma que inventasse uma arte visível e audível que pudesse ser compreendida por homens de qualquer condição social. Lembre-se que a Índia ela é dividida em castas, né? Que as pessoas não podem sair. Ela nasce numa casta, ela não pode ter mobilidade, tá certo? Brahma usou um componente de cada livro sagrado Veda. Ele usou a palavra falada, o canto, o mimo ou a mímica, certo? E a emoção. E aí nasceu o drama. Essa é a história das artes da cena na Índia, certo? Essas origens são registradas no Natya Shastra, que é o Natya Shastra, gente, é um famoso manual de artes da cena, certo? Da dança e do teatro, escrito pelo sábio Bharata entre 200 a.C. e 200 depois de Cristo. Não se tem certeza exatamente da época, mas dentro desse período de 400 anos, né, antes e depois de Cristo, 200 e 200, houve um período em que esse sábio viveu e que ele escreveu esse Natya Shastra, que é um livro que contém todas as indicações. Gente, é um negócio tão impressionante que deixa eu achar aqui, ó. Um exemplo são os relevos nas colunas do templo em Chidambaram, que exibem as 108 posições da dança clássica indiana, que é chamada de Odissi, tá? Também há registros de espetáculos teatrais nos palácios e nas cidades, com cantores, dançarinos, mímicos e ambulantes, né? E em todo o teatro do Extremo Oriente há forte predominância de posições corporais e gestos pré-estabelecidos, que traduzem ideias de emoções. Esse manual Natya Shastra, que eu estou falando, por que eu botei essas três imagens? Eu botei um relevo, tá? Mostrando as posições da dança. Eu botei uma moça que é uma bailarina clássica indiana, o que é esse tipo do clássico, que é o Odissi, que é a dança clássica indiana, e botei um homem que é um ator que faz um personagem importante na Ópera de Pequim. Então, são três exemplos, tá, da arte da cena indiana. E o Natya Shastra é como se fosse um antigo manual de como você fazer. E esse manual ele aponta 24 variantes de posições só para os dedos, tá? Que representam morte,
alegria, aflição e amor, por exemplo, certo? Há 13 movimentos diferentes de cabeça nessa dança que essa moça está dançando aí. Há 7 movimentos de sobrancelha, 5 movimentos do tórax e 36 movimentos dos olhos. Então, eu falei isso para vocês perceberem como essas coisas são detalhadas e cada movimento desses ele representa uma palavra, uma expressão. Então, por exemplo, eu tenho um movimento específico de sobrancelha, mas que combinado, que significa uma coisa, mas combinado com um certo movimento de cabeça, ele já muda o significado. Com os movimentos dos dedos já muda. Então, essa dança clássica indiana, o Odissi, ela é uma dança que é praticamente um vocabulário. A pessoa ela consegue fazer uma leitura, uma pessoa está dançando, a gente consegue fazer uma leitura do que ela está dizendo com a dança. A mensagem não é exatamente uma mensagem abstrata, ela é uma mensagem muito clara para quem consegue ler esse tipo de dança. Esse código de gesto, ele cria uma linguagem específica e é preciso muito, muito treino para se compreendê-la. E eu vou mostrar para vocês um vídeo de uma moça dançando. Antes de eu mostrar a oração, certo? Que diz o seguinte: a oração de Bhagirata para limpar as almas, é isso que ela está dizendo quando ela está, é o que significa a dança, tá? A oração, desculpa. A oração de Bhagirata para limpar as almas de seus ancestrais insultou Ganga, que tentou inundar o mundo inteiro. Ele impediu que o mundo fosse destruído, prendendo Ganga em seus cabelos. Aquele que é para Brahma, sem nenhuma característica, que está além do tempo, além de propriedades infinitas, cheias de alegria e sem morte, Shivalinga, quem dança vigorosamente ao ritmo da bateria, que é adorado pelo sábio Matanga, o senhor que dá o palco, é o Senhor de todos, o Senhor misericordioso que nos redime deste oceano de tristeza. Então, essa é a mensagem dada por essa bailarina quando ela faz essa dança do Odissi. Deixa eu mostrar para vocês, tá? Só um minuto que eu vou pegar aqui o link. Tem o nome aí também na tela. E se ficar travando, não se preocupa, tá, gente? Porque eu vou deixar logo depois aqui desse vídeo, dessa videoaula, nesse mesmo conjunto, eu vou colocar aqui para vocês o vídeo, para se você quiser assistir separado da minha videoaula, tá? Não tem problema nenhum, tá certo? Deixa eu colocar aqui para vocês. Para a gente assistir um pedacinho só, tá? Eu vou deixar pequeno mesmo para não travar. Olha o movimento dos dedos, tá, gente? Cada combinação, gente, cada combinação de gestos desse tem um significado, como eu falei. Então, quando ela coloca as mãos para cima, com as palmas viradas para cima e os dedos com uma determinada posição, tem um significado.
Isso combinado com o movimento de cabeça, com o movimento de pés, tudo isso tem um significado diferente. É isso, gente, que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu só continuar aqui a compartilhamento de tela, tá? A gente vai agora falar da China, tá, gente? Na China, vários produtos artísticos chineses foram encontrados em túmulos, certo? E um deles é esse traje funerário de jade, que era do imperador Liu, certo? Ele possui mais de 2.000 placas de jade costuradas com fios de ouro, certo? Ele foi encontrado às margens do Rio Amarelo, tá? E nesse mesmo local, os chineses desenvolveram o processo de moldagem de peças por meio da adição de chumbo com liga de cobre e estanho, tá? E essa ligação de cobre, estanho e chumbo permitiu a criação de superfícies adornadas, tá? Como animais fantásticos, temas ligados a rituais, certo? Numa rica produção em peças em bronze. Então, eu vou mostrar para vocês, ó, relevo com chumbo e cobre. Aqui vocês podem ver algumas peças que são feitas de bronze. Nessa peça da esquerda, inclusive, tem alguns elementos em ouro, tá? Eles também se destacaram pela produção em porcelana e cerâmica, tá? Inclusive, existem porcelanas da época cerâmica, né, da dinastia Ming. Vocês já devem ter ouvido falar que são uma das cerâmicas mais antigas e mais, como é que eu posso dizer, mais ricas, né? Inclusive, quem tem uma cerâmica desse período, né, é considerado uma pessoa rica, né? Porque é muito, muito, muito difícil você conseguir. Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês. Vocês já devem ter visto, geralmente são cerâmicas brancas, tá? Com pinturas azuis, como vocês podem ver aqui, tá certo? Ó, deixa eu mostrar aqui grande para vocês, se bem que tá pequeno, tá? Então, essas cerâmicas são de porcelana branca, tá? E com detalhes pintadas em azul. Então, essas cerâmicas têm pratos, têm vasos, têm urnas funerárias, certo? Então, é o que eles costumam fazer, tá certo? Olha aqui, ó, a prova, né? Então, eles utilizavam muito esse tipo de cerâmica, certo? É uma cerâmica famosa, que foi uma das produções, tá? Da China antiga, tá? E outra produção muito famosa, já apareceu em filmes e documentários, são os famosos guerreiros de terracota. São cerâmica também, tá? Foram encontradas no túmulo de Qin Shi Huang, tá certo? Aproximadamente 210 anos antes de Cristo. É um exército, gente. O interessante é o seguinte: eles são em tamanho natural, tá? Veja a quantidade de guerreiros que foi encontrado nesse túmulo. Cada um desses guerreiros, ele tem uma expressão, um rosto diferente. Então veja só, aqui você está vendo aqui de joelho esse guerreiro, ele é um guerreiro com características que são diferentes desse outro que está do lado aqui, desse outro, cada um deles são diferentes, então é como se fossem pessoas reais, sabe? Esculturas de pessoas reais, então é muito interessante. Então você encontra esse exército inteiro e
foi feito com combinação de moldes, tá certo? De torsos e de peitoral e de rosto, provavelmente pessoas reais, tá certo? A gente também tem que falar da ópera de Pequim, tá certo? Que ela faz parte da espiritualidade da antiga China, certo? Então, qual é essa história? Então, assim, por volta de 2.700 anos antes de Cristo, o imperador e fundador da nação chinesa, Huan Ti, aplicou a música de forma utilitária. Então, o que ele fazia? Apresentação de musicais, ele saudava os visitantes oficiais para manter a paz e a ordem na alta política através disso. Tá certo? A música, assim, era considerada mediadora, tá? Para manter, conciliar conflitos e tal entre o céu e a terra. Então, ele acreditava que a música ela teria esse poder espiritual, tá certo? Então, entre rituais religiosos para fertilidade, danças contra desastres naturais, né? Deixa eu pensar aqui, exorcismos xamânicos, pantomimas para a corte, a gente encontra vários registros, certo? Nesses 5.000 anos de história do teatro chinês. Então, eles tinham também uma cultura muito grande de malabarismo, de acrobatas e de mímicos, e isso foi tudo acoplado, né, nessa tradição. E hoje a gente tem a Ópera de Pequim, que é um resultado disso tudo. Então, você tem a arte acrobata chinesa, você tem a música, você tem o teatro. Tudo isso é muito importante desde esse período desse imperador fundador da nação chinesa, Huan Ti, certo? Lá em 2.700 anos antes de Cristo. O que é a Ópera de Pequim? Você tem esses elementos circenses, você tem elementos de teatro, você tem elementos da música, certo? Você tem papéis diferenciados por tipos de personagens que são fixos. Que personagens fixos são esses, certo? São 4, tá? Você tem o papel masculino, que é chamado de Sheng, tá? Você tem o papel feminino, que é chamado de Dan. Você tem o cara pintada, que é chamado de Jin, e o palhaço, que é chamado de Shou. Eu vou mostrar para vocês um pequeno vídeo que é uma apresentação, não é uma apresentação da ópera em si, mas é uma propaganda, certo? Como se fosse um trailer, desculpa, é como se fosse um trailer da Ópera de Pequim para as pessoas que não conhecem, tá? Então eu vou mostrar para vocês um trechinho para vocês conhecerem. Quem nunca viu, pensa que é uma ópera de música clássica e tal, não. É música erudita indiana, tá? É tão antigo quanto a China, na verdade. Então vocês vão ver agora, deixa eu abrir aqui. Espera aí, só um minuto, que tá passando propaganda. Vou adiantar um Se ficar travando, às vezes trava, certo? O outro vídeo eu vi agora que eu não coloquei com áudio, mas eu vou colocar os 2 vídeos aqui para vocês assistirem assim que terminar essa aula, tá certo? O vídeo anterior era só para vocês verem os gestos, então não tem problema não ter ouvido o áudio, tá? Esse aqui eu vou mostrar para vocês agora, tá certo? Esse aqui é o personagem que eu falei, o Jing, que é a cara pintada. Eles têm uma técnica importante que é do teatro Kathakali, né, indiano, apesar de ser chinês. Existe uma técnica que eles utilizam que é a máscara facial. O que é a máscara facial? É você conseguir fazer movimentos com sobrancelhas, movimentos de... Eu não consigo. Com os músculos, eles treinam muito para fazer variadas expressões. E você vai ver ele fazendo, ele ensaiando isso. E aí você tem um personagem... 京剧
or Peking opera, is an ancient performance of Tá em inglês, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção nos elementos. Você tem acrobatas, você tem os 4 personagens que eu falei. art with a history of 200 years. Jingju has 4 kinds of roles, according to different identities and personalities. Aqui você tem um personagem feminino que eu falei. Aqui o personagem da cara pintada, The lyrics of Jingju are performed by singing or rhythmic speaking. E aí vocês conseguem ver os instrumentos típicos chineses que eles utilizam durante accompanied by dozens of musical instruments. Now, Jingju still enchants many Chinese people and foreigners with his unique charm. Personagem feminino. Pronto, é isso que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu fechar aqui. Certo? E eu tenho algumas atividades para vocês fazerem lá na plataforma. Ignorem aquelas atividades ali, gente. Lá na plataforma eu deixei algumas perguntas a respeito da arte indiana e da arte chinesa. Se você tiver alguma dúvida, volte um pouco esse vídeo, assista novamente. Logo depois aqui embaixo eu estou deixando para vocês mais 2 vídeos, que foram os 2 vídeos que eu coloquei aqui. Um vídeo sobre a dança indiana e o vídeo da Ópera de Pequim, esse que eu acabei de mostrar. Tá bom? Se estiver travando, aí você pode assistir novamente. É isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.